Oi, professores! Bom, agora um exemplo de sequência didática que a gente costuma utilizar na entrada com os estudantes, e agora eu estou falando dos menores, né? Então, na entrada com os estudantes e depois também um exemplo de sequência didática de português, aplicado na prática aqui com o Jamboard. Só lembrando, gente, aqui são algumas ideias, mas você pode adaptá-las para o teu componente curricular e também para a tua turma, né? De acordo com o ano, sempre lembrando dos objetivos de aprendizagem. Bom, aqui nessa sequência didática, a primeira coisa que eu trago para vocês é que, geralmente, a gente entrava na sala de aula, né, com os estudantes menores, né, do ensino fundamental e da educação infantil, e a gente sempre perguntava o dia, trazia para eles, né, qual é o dia de hoje. E agora, no remoto, no online, utilizando as tecnologias, a gente ainda pode fazer isso. Então, eu sempre tenho um calendário do mês, né, esse calendário eu peguei lá, uma imagem do Google, e aí eu sempre pergunto, gente, que dia é hoje? Aí eles vão me dizer o dia de hoje, no meu exemplo aqui, dia 15, né, que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Aí um deles entra e faz uma marquinha no dia. Aí eu peço a ajuda deles para me dizer como o tempo está hoje, que no meu caso o dia está ensolarado, tá um dia lindo. Eles entram e arrastam o solzinho. Então, isso aqui, gente, é para a gente reafirmar a rotina, né, e trazê-los, né, a refletir sobre essa rotina, sobre o dia da semana. Então, se hoje é segunda, o que vem antes de segunda é domingo, o que vem depois de segunda é terça. Então, sempre trabalhando com eles dessa forma e contextualizando. Depois, logo no início, né, do ano, eu sempre também monto o painel da nossa turminha. Então, aqui no remoto, né, eu montei o painel da turminha, eu coloquei o nome deles, eles escolheram uma imagem que melhor os representavam. Então, entrou aqui na busca de imagem, escolheu uma imagem e a gente ficou com esse mural padrão da turma também. E aí, vamos lá para a nossa sequência didática. Então, aqui o trabalho o tema a ser trabalhado são os verbos, os adjetivos e os substantivos. O objetivo de aprendizagem, deixa eu pegar aqui, né, gente, o meu laser. É identificar a função de determinadas palavras, verbos como ação, substantivos e adjetivos, os conteúdos, verbos, substantivos e adjetivos. Essa sequência didática é para 9 aulas. Eu vou utilizar o Jamboard, o Google Sala de Aula, o caderno e o Kahoot, porque a gente vai gamificar um pouquinho essa aula. Então, aqui eu trouxe todo o detalhamento de cada uma dessas aulas. Então, a gente vai identificar os verbos nas atividades diárias, vai fazer uma receita com destaque para as ações, vamos relembrar e jogar com os verbos de ação no Kahoot, que é um jogo de imagens, vamos nomear objetos e lhe conferir qualidades, vamos fazer algumas atividades lúdicas e um trabalho em grupo e atividade individual. Como é que eu montei isso no Jam? Bom, gente, primeiro eu comecei a fazer várias perguntas para eles sobre coisas que eles gostam de fazer. E eles foram respondendo. E eles poderiam ou responder adicionando uma notinha, com, por exemplo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Então, ele entrava aqui e colocava a palavra. Quando eles não colocavam, eu colocava. Ia colocando as palavras para que eles fossem entendendo a função, né? A função das palavras. Eu não comecei falando, verbo é isso, substantivo é aquilo. Não, comecei a falar sobre a função das palavras. E aí eles iam adicionando as imagens, eu ia colocando as palavras-chave. E aí a gente foi montando esse mural. Aqui, gente, eu trouxe uma imagem, né, que é uma sequência que traz uma criança fazendo várias ações. E aí eu ia perguntando para eles, né, o que o Cláudio, que é o nome que eu dei para esse menininho, está fazendo? Aí eles iam falando, escovando os dentes, e eu ia trazendo os verbos de ação nos post-its. Então, à medida em que eles iam falando, eu ia trazendo, ia salvando. Aí eles falavam, está lendo, e eu ia jogando. Tomando banho, aí eu ia colocando. Acordando, levantando, e assim comendo, e eu ia colocando todos os verbos de ação e para trabalhar a função da palavra com eles, certo? Aqui, gente, é uma outra opção de atividades diárias do dia a dia, mais variada, tudo isso imagenzinha lá do Google. Aqui eu trouxe uma outra ainda, então, por quê? Porque traz brincadeira, então eu fui trazendo várias ações, para eles irem refletindo sobre várias ações. Mais uma aqui voltada ao mundo do trabalho, né, também, de coisas que a gente faz no dia a dia, também, atividades diárias.
E aí fui perguntando, né, para eles, ó, aqui tem umas dicas de perguntas. Então, o que que vocês estão vendo nas imagens? O que as pessoas estão fazendo? Em que local elas estão realizando as suas atividades? Se eles realizam algumas dessas atividades, quais são? Se seus pais realizam? Sempre contextualizando. Depois disso, eu pedi que eles desenhassem no caderno a atividade que eles mais gostam de fazer, o trabalho dos seus pais e a atividade que seus pais pedem para que você faça todos os dias, ou seja, a rotina diária. Pedi para que eles desenhassem, depois eles fotografaram, me mandaram essas imagens para que a gente pudesse montar um mural no Jamboard com todas essas imagens. E com base nessas imagens, a gente trabalhou de uma forma colaborativa. Então, eu abri as imagens e as crianças iam dizendo o que elas estavam fazendo, né, como era a rotina, o que os seus pais faziam, sempre enfatizando os verbos de ação, as palavras de ação dentro dessa rotina. Depois, na próxima aula, a gente fez uma receita. Essa receita também foi fotografada, a gente também trouxe para o Jamboard. E, além disso, a gente também copiou a receita no caderno, para trabalhar também a grafia e o caderno. Depois, a gente foi lá para o Kahoot, né? Então, a gente fez um quiz interativo lá no Kahoot. Isso aqui, gente, as aulas 6 e 7 foram as mais interessantes. Por quê? Eu dividi a tela do Jamboard em dois lados. Num, eu coloquei objetos e no outro, qualidades ou características, né, desse objeto. Então, eu fui pedindo para eles entrarem no Jam e colocarem vários objetos. Então, eles foram entrando e foram colocando. Vocês viram aqui bola, carro, aí colocou cadeira, aqui, vou mudar a corzinha. Colocou cadeira, colocou boneca e foram colocando vários objetos. E eu fui organizando. Depois dos objetos, eu falei, agora, gente, tragam várias qualidades, características. E aí eles foram trazendo. É azul, é bonita, é aqui, redonda. E eles foram colocando várias características. Depois, eu peguei todas esses objetos, as características, e aí cada um deles entrou no Jam e eu falei, bom, agora você vai juntar para mim um objeto com uma característica que você acredite que combine. Então, eles vieram e juntaram, né? Então, aqui, ó, gente, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, né? Então, eles vieram e juntaram, né? O carro é azul. Aí eu falei, carro azul. Então, entra e coloca para mim. Aí, vai lá. Carro azul. E aí, eles foram juntando essas ideias. Depois que eles juntaram todas essas ideias, elas se chamam, gente, mashups, né? Então, o que são mashups? São várias ideias soltas que, quando você junta, se tornam ideias mais complexas e têm um sentido, um significado, né? Então, eles foram fazendo isso. Eu não dei esse nome de mashup para eles, não, viu? Isso aqui fica só pra gente. E o que eu falei com eles é, gente, a gente vai juntar, né, duas palavras e elas vão formar uma palavra com alguma qualidade, né? Alguma característica. Então, eles foram entendendo o trabalho com os substantivos a partir disso, né? E aí a gente foi, sem dar nome às coisas, né? Sem dar nome, verbo, substantivo, a gente foi trabalhando a função das palavras, para depois, lá no final da sequência didática, eu nomear para eles o que é verbo, o que é substantivo. Mas primeiro a gente foi trabalhando a função das palavras, para depois a gente dar nome a elas. E depois a gente fez atividades lúdicas, apresentamos vídeos, identificamos junto com eles os verbos de ação daqueles vídeos, os substantivos, os adjetivos, em filmes, músicas, notícias, tudo que os rodeiam, para que tudo isso fosse muito contextualizado. Então, sempre que a gente estava trabalhando aqui, o substantivo e o adjetivo, eu não estava falando, este é substantivo, este é adjetivo. Eu sempre estava trabalhando com eles com objetos, qualidades, características, sem dar nome. E depois eu trouxe um nome para eles. Isso é só uma forma de trabalhar, né? Cada professor tem o seu formato, muitos professores introduzem a nomenclatura antes, para depois trabalhar a função. Gente, isso não é a questão, né? Não é o que eu gostaria de trazer para a gente discutir aqui, mas sim como o Jamboard pode ser utilizado para realizar essas atividades. E aqui você pode trabalhar em vários contextos diferentes, né? Você pode trabalhar para uma redação do Enem, você pode trabalhar para matemática, para história, para geografia, né?
A ideia aqui é mostrar para vocês que eles puderam trazer vários elementos do objetos, e aí aqui podem ser ideias, temáticas da realidade deles, né? Trouxeram aqui para mim qualidades ou características. Isso aqui foi só uma função que eu criei, mas pode ser outra coisa, né? Pode ser, voltando, né? Pode ser contexto. Então, se você quer trabalhar com eles gêneros musicais, então aqui você pode pedir a eles que tragam temáticas, aqui os gêneros, depois junte uma temática com gênero e escreva um estrofe de uma música. Então, a gente pode utilizar isso de várias formas diferentes. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o método, né? O como realizar isso, como fazer a junção dessas ideias, tá certo? Bom, gente, essa foi mais uma ideia de utilização do Jamboard em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!